Quinto mandamento: não matarás. Êxodo 20. Todos são conhecedores desse mandamento, e nisso não há nenhuma novidade. Mas contra os amalequitas, Deus determinou ao então rei Saul para que os enfrentassem e matassem a todos, homens, mulheres e crianças. Saul não deveria poupar nada, incluindo o rei Agag e todos os animais. Ora, os mandamentos, aqueles 10, não fora o próprio Deus quem os revelou a Moisés? Então, como assim o próprio Senhor determinar essas mortes? Também, Davi, aquele a quem é atribuído o elogio de ser o homem segundo o coração de Deus, este a muitos eliminou. Tanto que, vitorioso em todas as suas batalhas, mais tarde, no momento em que se impôs a construir um templo para a glória do Senhor, foi repreendido por Deus. 1 Crônicas 22 revela: Davi, você não poderá fazer isso. As suas mãos são por demais sujas de sangue. Quem o fará será o seu descendente, falou o Senhor através do profeta Natã. E assim foi feito. O templo do Senhor foi erguido pelo seu filho Salomão. Tudo isso acaba por parecer uma enorme contradição, gerando dúvidas e possíveis pensamentos de que há algo errado nesse texto. Mas o esclarecimento vem na correta tradução do mandamento. O que aprendemos como não matarás deve ser lido corretamente, segundo a tradução do hebraico como não assassinarás. E o que parece sinônimo, na verdade, passa a ter o seu teor bastante mudado. Perceba que não matarás é decisivo e plenamente fechado no seu entendimento. Já o não assassinarás direciona ao ato criminoso, o qual bem conhecemos, mas que, porém, deixa uma brecha para a legítima defesa. Num imaginário de defesa própria ou de seus familiares, se vendo numa inevitável situação entre matar ou morrer, resta óbvio o que deve ser feito. Logo, por essa visão e entendimento ao quinto mandamento, Saul, Davi e tantos outros personagens da história registrados na Bíblia têm os seus atos absolvidos, assim como o ordenamento do Senhor no Velho Testamento. A conclusão que se chega é a de que tudo está baseado numa única palavra e entendimento: justiça. É preciso ser justo diante de todas as situações, principalmente sobre a vida. Satanás age através dos diversos sentimentos que existem no homem: o orgulho, a ganância, a avareza, a inveja, a ira, o ciúme. São todos sentimentos negativos impregnados na alma e no caráter humano. Algo que todos são capazes de repugnar na pessoa alheia, mas não são capazes de ver qual desses sentimentos pesam sobre si próprio. E foi aí que disse o Senhor: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Mateus 7. Que não se levante alguém para bravar que, em si, não carrega sequer nenhum resquício de um desses sentimentos. Porque se assim o fizer, já estará impregnado e se condenando ao orgulho. Porém, Satanás não atua somente através dessas portas defeituosas do ser humano. Este é o mal contumaz e perpétuo, aquele que anda ao redor, sempre à procura de quem possa destruir. Nem que para isso ele tenha que se utilizar do bem maior que é o amor. Sim, o amor em suas diversas formas. Por amor, pais suportam seus filhos problemáticos envolvidos nas drogas. E assim, acabam muitas vezes por sucumbir junto desses filhos. Por amor, filhos deixam de usufruir da própria vida para se dedicarem a pais que se utilizam de chantagem emocional, alegando doenças e situações inexistentes. Por amor, homens se envolvem com mulheres que ardilosamente buscam apenas a fama, o dinheiro, a projeção e o poder. São diversos os exemplos na própria história que a Bíblia relata. Muito mais são as centenas de milhares entre famosos e desconhecidos que pairam nesse mundo. Por amor, mulheres aceitam inclusive a traição de seus maridos. Abusos, agressões, maus tratos. Muitas, verdadeiramente, uma vida de humilhação.
não é dizer que em todos os casos é o maligno que está por trás disso. Até porque o ser humano, criado por amor do Altíssimo, ao se corromper, torna-se uma pessoa má por livre escolha. Mas, ao se reconhecer em erro, o homem deve se arrepender verdadeiramente diante do Senhor, assim como o fez o ladrão na cruz. Também era exatamente o que fazia o rei Davi a cada vez que se envolvia de lucidez, momento em que verdadeiramente clamava pelo perdão do Senhor. E assim o disse: Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Salmos 51. O hisopo era para a purificação de leprosos e simbolizava a purificação espiritual de pecados. Nesse Dia Mundial das Mulheres, que as pecadoras busquem pela purificação no Senhor. E todos os que contra elas pecam, tripliquem esses esforços diante do Senhor, para que antes que lhe recaiam a condenação, possam receber o perdão assim como recebeu o ladrão na cruz. Ou mesmo, possam desfrutar da frase de conforto que a mulher adúltera acolheu calorosamente em seu espírito: Vá e não tornes a pecar. Há muitas que de fato ainda vivem, mas que, por todos esses tratos destrutivos de seus companheiros, por dentro estão mortas. Lembre-se, não matarás. Bom dia, bom domingo. Jesus te ama.